Olá, investidor, tudo bem? Dando continuidade às entrevistas com os principais gestores do mercado, hoje a gente recebe Ricardo Campos, sócio fundador da Rich Capital, para falar sobre a gestora e o fundo que eles oferecem aqui na plataforma do BTG Pactual Digital. Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade de vir até aqui falar com nossos clientes. Obrigado pelo tempo. Bom, antes da gente entrar e falar especificamente sobre o fundo que vocês oferecem aqui na plataforma, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu background e falasse sobre a Rich Capital, os principais sócios, falar um pouquinho sobre os diferenciais da gestora. Bom, eu comecei a trabalhar na Hedging Grifo em 1997, junto com o Luiz Stuberger. Lá na Hedging Grifo eu fiz a gestão dos fundos de renda fixa, dos fundos cambiais, dos fundos carteira livre, dos fundos de dívida externa brasileira. Eu passei por uma série de tipos de gestão diferentes. E finalmente fui ajudar o Luiz Stuberger na parte da gestão do Fundo Verde. Foi o fundo pela qual a Hedging Grifo se consolidou e por ali fiquei muitos anos. Depois acabei tendo os fundos da minha própria gestão na Hedging Grifo, uma família de fundos multimercado, e fiquei ali por muitos e muitos anos, né? Depois da Hedging Grifo a gente montou uma outra empresa, uma estrutura pela qual nasceram, né, e se juntaram outras pessoas que acabaram combinando com a Rich Capital de hoje. Os outros principais sócios são o Igor Barenboim. O Igor, eu acho que tem uma estrutura complementar e talvez um pouco diferente de outras assets. O Igor tem um background um pouco mais acadêmico, ele tem aí um mestrado em economia e um PhD em economia em Harvard. Ele trabalhou um pouco no governo, ele trabalhou na Secretaria da Fazenda, junto com o Joaquim Levy, em Brasília. Ele foi vice-tesoureiro do Banco Itaú também, e trabalhou na Gávea junto com o Armínio Fraga. E depois a gente tem a nossa equipe de analistas, tem pessoas com diversos backgrounds, alguns que trabalharam fora do Brasil, em Singapura, alguns que vieram de diversas assets aqui no Brasil, para ajudar a compor esse time todo que a gente tem hoje na Rich Capital. Perfeito. E quais são os principais diferenciais da Rich Capital com toda essa equipe parruda que você acabou de comentar em relação às outras casas do mercado? Eu acho que o que a gente procura fazer na Rich Capital é não ficar muito preso a algum estilo pré-determinado, né? Eu acho que o mercado brasileiro, diferente do mercado americano, não tem o potencial de você querer ser uma casa extremamente top-down ou bottom-up, né? De querer fazer um estilo muito Warren Buffett, de ser, né? De querer analisar uma empresinha só, ou de querer ter a melhor empresa de um setor. Eu acho que você tem que se adaptar à realidade do momento, né? Eu acho que você não pode ter um dogma e ficar preso a isso por muito e muito tempo. Eu acho que você tem que olhar o que está acontecendo no mercado naquele momento e fazer isso. Então, você ter pessoas ligadas tanto a mais um estilo de gestão, tanto quanto pessoas mais ligadas a uma estrutura mais de economia, quanto pessoas mais ligadas a uma análise bem micro, e poder trabalhar isso conjuntamente para fazer uma análise, eu acho que fazem o nosso diferencial. E justamente como nossa intenção aqui é falar sobre o fundo de ações que está na plataforma, é interessante e é importante entender como que está a visão de vocês para o mercado acionário brasileiro para 2019. Como que está essa visão para o mercado brasileiro? A gente está muito otimista, né? Eu acho que a gente está realmente com uma energia muito boa. A gente está vendo, assim, é praticamente impossível pedir muito mais coisa do que a gente tem no mercado, né, de ações hoje, né? Se você for olhando para as empresas, né? Então, assim, você tem hoje um nível de taxa de juros um dos mais baixos da história brasileira. Você tem hoje um nível de salário real muito baixo por conta até de um desemprego alto. Você tem um nível de competição baixa por conta de tantos anos de economia fraca no Brasil. Você tem uma série de investidores subalocados por essa questão toda de juros altos e uma série de outras coisas. Você tem uma série de fatores muito positivos, que é tudo que você pode querer para investir em ações no Brasil hoje. Então,
Quando você olha o preço, hoje fala o preço subiu, eu discordo um pouco disso, ou o mercado americano não vai ajudar agora, né? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco, períodos um pouco mais longos, né? Então, a Bolsa Americana em 2008 estava, olhando o S&P, estava em 600 pontos. Né? A Bolsa Americana foi de 600 pontos até 3.000, agora voltou para 2.500, quer dizer, se você for olhar, ainda estamos falando de uma multiplicação por 4. A Bolsa brasileira, olhando em dólar, o Ibovespa chegou a bater 45 mil dólares. E de lá para cá, quanto a gente subiu, se no S&P multiplicou por 6? Não, lá a gente dividiu pela metade, né? Pensando no preço de hoje, estamos falando de 100 mil pontos, ou um pouco menos, dividido pelo dólar de 3,60, estamos falando de 25, 26 mil pontos. A gente praticamente diminuiu pela metade, enquanto lá multiplicou por 4. Assim, são discrepâncias muito grandes, porque a gente está na ponta inversa do ciclo. Né? Enquanto lá, né, o desemprego foi para a mínima, aqui a gente está na máxima. Enquanto lá eles chegaram na mínima de juros, a gente ficou com juros muito altos esse tempo todo. São momentos diferentes, então não dá para a gente comparar uma coisa com outra. Então isso tudo que vai favorecer o nosso mercado. Né? E o mercado está entrando num momento, né, que a gente está fazendo uma mudança estrutural. Né? A gente tinha uma economia em que o modelo era, né, você se apropria do governo, né, você toma o máximo possível e você tenta dar para a população o que parece o melhor possível, não necessariamente sendo aquilo. Hoje parece que você volta para um modelo que seja mais de longo prazo, né? Um modelo em que o empresariado volta a ter um protagonismo maior, você tem um maior respeito às leis, onde todo mundo compete de forma igual, equânime, você não tem grupos beneficiados em relação aos outros, você tem um enforcement maior da lei, de todos os jeitos, né? E finalmente você tem, né, um resultado, né, muito, muito melhor, principalmente para as empresas. Então, às vezes as coisas que não são nem tão boas para a economia, de forma geral, para o PIB, para as empresas podem ser muito, muito mais interessantes. Então, realmente, né, o que foi, de repente, muito bom para os fundos, até multimercados, né, esse tempo todo, né, os fundos multimercados pegaram taxas de juros gigantescas, né, eles ficaram ali, eles puderam vender os juros pré-fixados aí a 15%, 16%, 17% e aproveitaram essa queda toda, né, até os 7% que está hoje, né, 6,5% nas taxas mais curtinhas, enquanto e todos os investidores, né, investidos, e a Bolsa até agora não viu essa migração, né, e eu acho que agora finalmente vai chegar nossa vez. E agora falando sobre o fundo de ações que vocês oferecem aqui na plataforma do BTG, Ricardo, como que funciona o processo de investimento? Você comentou sobre toda a equipe que vocês têm lá, mas como que funciona o processo de investimento dentro do fundo? Ok. A gente costuma ter um número entre 10 a 20 empresas no portfólio do fundo. As empresas elas têm tamanhos variados, a gente não quer se limitar a ter só empresas grandes ou só empresas pequenas, a gente vai agir de acordo com o que a gente entende o melhor momento. A gente tem uma exposição máxima de 20% em uma única empresa, sendo que normalmente essa exposição fica na maior empresa por volta de 12% ou 13%, e a menor empresa também a gente não quer ter posições muito pequenas que não façam diferença na rentabilidade do fundo. Então, normalmente a menor empresa costuma ter alguma coisa por volta de 2% a 3% do fundo. Um dos principais guidance para a gente na hora de escolher uma empresa é ela ter uma boa gestão. Né? A gente acredita que tudo você pode fazer. Né? Uma empresa pode ser, né, de qualquer tipo de setor, mas ela precisa ser bem gerida, assim como um fundo. Né? Pode ser um fundo de ações, pode ser um fundo de renda fixa, pode ser um fundo multimercado. O importante é você ter um bom gestor. A mesma coisa funciona para as empresas. Então a gente prefere ter uma empresa boa num preço adequado do que ter uma empresa num preço muito barato, mal gerida. Então com esse tipo de guideline a gente vai construir
o nosso portfólio, olhando principalmente, né, o bottom-up, mas não esquecendo do pano de fundo, né, econômico que a gente tem por aí. A gente não quer tapar, né, esse cenário aí, que eu acho que realmente a gente consegue agregar algum valor olhando para isso. No processo de seleção de ativos, ele é um processo em que toda a equipe participa, ele não é um processo no qual o gestor tem uma grande preponderância. Ele funciona através de uma reunião semanal que a gente passa discutindo toda a carteira, né? Obviamente a gente traz os aspectos econômicos da semana discutidos. A partir daí, cada um dos analistas traz o que estudou sobre as empresas que a gente já tem no portfólio durante a semana. Eles podem trazer eventualmente novas ideias. Essas novas ideias são inicialmente debatidas, se a gente quer investir mais tempo ou não nesse novo case. Uma vez havendo essa vontade, a gente traz um novo trabalho na semana seguinte, que pode ser, né, discutido na reunião. A gente, a partir daí, começa a trazer novas informações. A gente gosta muito de trabalhar nas empresas tentando olhar muito outro tipo de informações que não só aquele que é disponível na internet ou via relações com investidores da empresa. E aí a gente está falando de conversar com concorrentes, com clientes, com ex-funcionário da empresa, com todo tipo de munição que pode nos ajudar a entender bastante aquilo que está por trás dos números da empresa, além, obviamente, de balanços, demonstrações de resultado e etc., que é nada mais do que o nosso básico e que é imaginado e que um gestor profissional tem que fazer. A partir daí a gente chega num preço que a gente acha que a empresa deveria valer, o preço que ela está avaliada no mercado, e decide ou não montar uma posição olhando para o portfólio como um todo. E é claro que dentro de todos esses fatores que você comentou, pode sair alguma notícia ou algum balanço que isso impacta negativamente a empresa ou mude algum cenário que vocês estavam esperando. E como funciona o processo de gerenciamento de risco caso aconteça alguma notícia que impacte negativamente essas empresas que você tem no portfólio? Normalmente, quando a gente resolve montar uma posição numa empresa, ela costuma ficar entre 1 a 3, 4 anos no portfólio. Não são empresas que são mudadas constantemente. Se houver, como você mencionou, alguma mudança, a gente normalmente vai comentar sobre ela na reunião semanal que nós temos, ou se realmente for alguma coisa de uma mudança estrutural, eu vou conversar com o analista da empresa. A gente pode, obviamente hoje em dia com tecnologia, falar no WhatsApp da empresa, das pessoas que estão lá, e decidir fazer alguma mudança de curto prazo. Mas é raro ter alguma mudança desse tipo de coisa. A gente não faz uma mudança com base no resultado da semana. O que a gente costuma entrar numa empresa é para pegar uma mudança transformacional. A gente quer ver uma empresa que ela é de um jeito e vai se transformar de uma empresa de outro jeito. Não é para pegar o resultado do trimestre, porque eu entendo que a gente, sendo uma empresa relativamente pequena, não vai poder competir com um banco que tem 3 ou 4 analistas do setor, né, e vai saber muito mais próximo do que vai acontecer. O nosso diferencial, eu acho que é ver o que vai acontecer com a empresa nos próximos 1 a 2 anos, e não o que vai ser naquele resultado do trimestre. Já encaminhando para o final, Ricardo, e pegando exatamente esse ponto que você falou, de 1 a 2 anos que o investidor tem que ter em mente quando for investir no fundo de vocês, qual que é o investidor que vocês procuram, qual que é o perfil de investidor que vocês querem dentro do fundo, e o que o investidor deve ter em mente quando ele quiser aplicar o dinheiro dele com vocês na Rich Capital? O investidor que a gente procura é um investidor que quer ter um pedaço do patrimônio dele investido em empresas. A gente entende que muito investidor às vezes tem muito a disposição de ter dinheiro na própria empresa, mas não ter dinheiro em outra empresa. E ele fala, poxa, mas eu controlo essa empresa. Mas tudo bem, ok, você pode entender da empresa que você tem, ou que você está ali tocando no dia a dia, mas de repente eu entendo que você tem uma empresa que é controlada e gerida por um Roberto Setúbal, por um Salim Matar, por outros grandes empresários do Brasil que estão ali não pelo salário, mas pelas ações que você tem e que ele tem igualzinho, também são bem geridas e que eles também se preocupam
tanto quanto você daquele negócio acontecer de uma maneira bem feita. Então, você vê aquele negócio por longo prazo, da maneira que eles estão vendo, é o que vai gerar a criação de riqueza, porque no final são essas as pessoas no Brasil que ficaram, né, que criaram riqueza, que ficaram ricas ao longo do tempo. Então, as pessoas que querem investir no fundo são essas pessoas que querem ter investimento em empresas para períodos longos, né? Assim, 5 anos eu acho que é um período que você pode fazer, poxa, né? Você entrou agora e de repente deu mandado, ok, legal, mas não é esse o objetivo. O objetivo é pegar movimentos de longo prazo. Eu acho que as pessoas no Brasil têm muito entrar na bolsa para pegar uma alta. Não é isso, eu acho que as pessoas têm que alocar um pedaço do portfólio delas, né, em renda fixa, um pedaço, de repente, fora do Brasil, um pedaço em ações e assim por diante, que é assim que se constrói riqueza em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil não há de ser diferente, uma vez que a gente está entrando, aparentemente, num novo momento de país. Bom, Ricardo, muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui falar com nossos clientes. Obrigado a você. E se você ficou interessado em investir no fundo da Rich Capital, basta acessar o link aqui embaixo. E se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que iremos te ajudar. Até o próximo vídeo.